Gente, vamos conversar sério agora. Eu gostaria de falar sobre o uso de medicamentos em crianças. E se você é pai, mãe e tenta medicar o seu filho sem orientação médica, às vezes aproveita um medicamento que tem em casa, que foi prescrito para um adulto, e tem uma criança na casa com os mesmos sintomas, aí você pensa assim, eu vou dar para essa criança também, vou só diminuir a dose. Mas por que é perigoso e por que precisa de orientação médica? Não tente medicar por conta própria crianças, nem na farmácia comprar por conta própria. Porque o uso de medicamentos em crianças é muito perigoso e precisa ser feito com muita atenção. O que a gente tem em primeiro lugar? Poucos estudos da relação e do efeito do medicamento em crianças. Então, qual é o primeiro problema? Falta de segurança. A gente não sabe se esse medicamento é seguro para o uso em crianças, não sabe se ele é eficaz, porque se estuda muito pouco o comportamento de um medicamento em crianças. Um outro problema é a imaturidade anatômica e funcional dos órgãos. É diferente nas crianças. Os órgãos eles são imaturos, eles estão em desenvolvimento ainda, e é bem diferente de órgãos já completos e em funcionamento de um adulto. Um outro ponto é o pH do estômago. O pH do estômago de uma criança ele é diferente do pH do estômago de um adulto. E o que isso tem a ver? Tem a ver na absorção do medicamento. Às vezes o medicamento ele pode ser menos absorvido, então ele vai ser menos eficaz, ou ele pode ser muito absorvido, e aí pode ser tóxico. Outra coisa que é diferente em crianças é a motilidade intestinal, o peristaltismo, que pode ser irregular e que é diferente de um adulto. E isso pode alterar a absorção do medicamento também. Até mesmo o medicamento de uso tópico, ele pode ser perigoso em crianças. Você sabia que o extrato córneo, a pele, é bem fininha na criança e é mais hidratado, o que faz com que o fármaco seja muito mais absorvido. Então, às vezes a mãezinha passa o medicamento na criança e quer um efeito tópico ali, só no local. Mas aí esse medicamento ele é absorvido e faz um efeito sistêmico, faz um efeito lá no organismo da criança, provocando um efeito tóxico para a criança. Outro ponto é a relação de água que a criança tem no corpo, que é bem diferente que a proporção que o adulto tem. Então, isso vai alterar na distribuição do fármaco no organismo. Outra coisa também que a criança tem, que é diferente do adulto, são as proteínas, a porcentagem de proteína. E isso também altera na distribuição do fármaco. E tem outro ponto que a gente precisa levar em consideração, é a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica da criança, ela é incompleta. Então, um fármaco lipossolúvel, ele vai atravessar essa barreira com muita facilidade e chegar no sistema nervoso central da criança. E às vezes um fármaco que um adulto usa e não faz muita diferença, porque a barreira hematoencefálica dele está bem completa e protegendo, na criança esse fármaco ele vai atravessar com muita facilidade. E a gente tem um problema também na metabolização do fármaco. A criança, ela ingere o medicamento, mas tem algumas enzimas que ela nem tem ainda. Estão incompletas, estão imaturas. O sistema hepático da criança está imaturo. E aí vai ocorrer o quê? Intoxicação. Ela não vai conseguir eliminar aquele fármaco como um adulto. E os rins também, gente. Os rins também, o processo ali de excreção, ele ainda está se formando no início, está incompleto ainda. Então a gente precisa ter muita atenção, muita cautela, porque às vezes a gente dá um medicamento para uma criança e quanto mais novinha, mais tóxico pode ser. Você já viu alguns medicamentos que não devem ser usados em crianças? E vem com advertência assim, não pode ser usado abaixo de 6 meses, deve ser usado depois de 1 ano, depois de 2 anos. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer vocês a atenção e dizer que tenham mais cuidado em medicar crianças, que seja somente com orientação médica mesmo. E obrigada, até mais.